Olá, educadores! Vamos começar mais uma live? Rafael, seja bem-vindo. Fabiola. Estamos numa série de lives onde a gente está conversando sobre o funcionamento da sala de AE, mas estamos tratando também de outros assuntos importantes aí para a inclusão escolar. Então, você que está chegando aí, hoje é o nosso terceiro dia. Marta, seja bem-vinda. Marta tem participado muito com a gente, né, Marta? Que bom ter você mais um dia. Vamos continuar falando aí sobre o atendimento na sala de recursos. Esperar o pessoal chegar. Quem já tiver pergunta já pode deixar. Obrigada, Marta. Gente, algo importante que nós precisamos entender é que o professor do AE é um agente de inclusão. Ele age como aquele profissional que vai garantir que a inclusão escolar vai acontecer de fato ali no ambiente escolar, vai trazer toda a provisão necessária para o atendimento dos nossos estudantes. Né? Então, a gente exerce um papel fundamental, extremamente necessário aí na inclusão escolar. Nós temos um papel muito importante que é o de auxiliar, né, o estudante ali no processo de aprendizagem. E isso acontece e deve acontecer, né, de uma forma muito leve, muito tranquila. Precisamos ter segurança para isso, né? Então, essa segurança ela vai ser garantida quando a gente souber exatamente o que fazer. Laísa, bom dia. Tudo bem com você? Ludmila, Pamela, Andresa, Maria Otacília. Muito bom, gente. Muito bom ter vocês por aqui. Algo que eu queria destacar hoje em relação ao processo de inclusão como um todo é que a gente não faz inclusão escolar sozinho. Aliás, a gente não faz educação sozinho e isso precisa ficar muito claro nas nossas práticas diárias. Então, quando a gente entra no ambiente escolar e a gente não tem apoio dos profissionais da escola, significa que a gente precisa trabalhar isso. Porque não é possível fazer inclusão escolar sozinho. A gente até consegue, em alguma medida, implantar algumas ações, mas a gente precisa da participação de todos, porque o aprendizado ele acontece nas múltiplas formas, nas múltiplas expressões de compartilhamento de conhecimento na escola. Né? E a gente precisa da atuação de vários profissionais na escola. Né, o AE ele não acontece só com o professor da sala de recursos, né, ou o professor da sala de AE. Ele acontece com a participação de todos. E se a gente não se preocupa com isso, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Às vezes a gente vai lutar sozinho, vai começar a se sentir sozinho nesse processo. Essa é a verdade. Isso aí, pessoal. Vamos chegando. Que bom que vocês estão chegando aí. Esse é o momento que eu separei meu tempo
Estou dedicando a vocês para que a gente possa aprender mais sobre como fazer a inclusão escolar, como fazer a inclusão acontecer no nosso ambiente de trabalho. E o que a gente precisa entender é que a inclusão não pode esperar. Então, não dá para esperar, né? Já estão chegando aí no final, mas não dá para esperar o feriado acabar, não dá para esperar alguém tomar uma atitude. Isso tem que partir de nós. Nós precisamos ser os agentes que vão transformar aquilo que a gente quer ver mudar. Né? A gente quer enxergar mudanças, mas às vezes a gente não está disposto a ser aquele que vai dar o primeiro passo. Né? Então, seja o que dá o primeiro passo. Olá, Anderson, Liza. Liza está perguntando: a professora do AE, que passa as dicas como professora regente, deve fazer na sala regular? Sim, passa dicas, né? Ela passa orientações, traz informações ali importantes sobre o aprendizado do estudante. Por exemplo, você pode identificar que o seu estudante aprende melhor quando ele ouve do que quando ele executa as tarefas, porque ele tem dificuldade na execução, acaba ficando mais lento o processo de execução, e isso dificulta o aprendizado dele. Mas quando ele ouve, ele consegue acompanhar e entender o processo. Então, quando você passa esse tipo de informação para a professora regente, a gente consegue ter aí uma parceria, essa identificação que você faz lá no primeiro contato com o estudante, que é o momento onde a gente faz, busca a história de vida desse estudante, né, a história de vida escolar, a história de vida acadêmica, né, o seu percurso familiar, né? Então, toda essa história, todas essas coisas, elas nos dão ali respostas para a gente também passar para o professor regente. Então, ele tem sim uma grande responsabilidade nisso. Quer ver o que diz aqui na resolução? Lá no artigo 13, no item 4, fala assim que é atribuição do professor do AE acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Então, se você identificou que há coisas que funcionam melhor para o seu estudante e que isso pode ser aplicado também na sala de aula, é altamente recomendável, né, que isso aconteça, que o professor, né, utilize essas práticas. Então, é importante sim passar essas dicas para o professor, para todos, né? O que fazer quando professores regentes não aceitam parceria com o professor do AEI? Algo que precisa estar muito bem estabelecido, Marta, é o projeto pedagógico da escola. E lá no projeto pedagógico, essas informações precisam estar muito claras, porque o AE acontecer não depende da vontade do professor regente. Então, não está relacionada a ele querer ou não querer. Isso precisa estar estabelecido como um princípio que orienta, que organiza, que estrutura a parte pedagógica da escola, porque isso é fundamental para que o aluno aprenda. Então, o professor não tem que ter vontade nesse momento. Não tem eu quero, eu não quero, eu aceito ou não aceito. Se o profissional existe no ambiente escolar, não é para trabalhar sozinho. Quando a gente vai lá, vamos buscar a legislação. Vou pegar. Onde que está? A resolução 02, deixa eu abrir ela aqui, de 2001, que traz as diretrizes da educação especial na educação. Vamos achar aqui.
A resolução do Conselho Nacional de Educação 02 de 2001, ela traz as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. E aí ela traz uma série de diretrizes a respeito de como a educação especial deve acontecer na educação básica. E lá no artigo 6º, deixa eu achar ele aqui, ele fala sobre... vou ler o artigo 6º. Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões, ou seja, que decisões eu vou tomar a respeito da escolarização desse estudante, né, quanto ao atendimento necessário, então, para a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar com assessoramento técnico a escola. Não é o professor do AE, não é o professor da sala de recursos, não é o professor de apoio, não é o AT, não é quem acompanha, é a escola. E a escola, nesse momento, né, ela vai contar com assessoramento técnico, ela vai fazer a avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Quem avalia um estudante no processo de ensino-aprendizagem? Sabe o que acontece? Nós estamos diante de vontades que não são vontades... Como que eu posso dizer isso? Não são vontades válidas, porque não depende da minha vontade como professor decidir se esse estudante vai atender ou não, porque está na legislação. Está na lei, né, que a escola tem que prover esse atendimento contando com assessoramento técnico dos profissionais responsáveis por esse estudante na escola, e ele tem que avaliar esse aluno no processo de ensino-aprendizagem. E aí, no item 1, ele fala assim, contando para tal com... E aí, olha só quem são as pessoas citadas. Nós vamos falar disso com mais detalhes lá na semana do AE na prática. A experiência do corpo docente. Porque, gente, não é interpretação. É o que é óbvio do processo educativo. Mas por muito tempo, os profissionais da educação, principalmente professores regentes, eles se isentaram disso. Mas isso não significa que não é responsabilidade dele. Eu costumo dizer que, principalmente para os professores regentes, quando eu faço formação especificamente para o professor regente, eu falo assim, olha, você continua sendo responsável, quer você queira, quer não. Ou você se torna responsável pelo sucesso escolar ou pelo fracasso. Mas você é responsável. Um professor que atende um estudante, um professor regente que atende um estudante no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, e esse estudante sai ali sem nenhum avanço no processo de escolarização, sendo possível acontecer esse avanço, mesmo que de forma mínima, não é o profissional do AE responsável, é o regente, porque ele é o responsável pela alfabetização, pela leitura, pela escrita. Nós não podemos assumir essa responsabilidade para nós, né? Então, assim, eu gosto dessas perguntas porque a resposta nunca é simples, né? A verdade, assim, é que a resposta nunca é simples. Então, o que fazer quando os professores regentes não aceitam parceria com o professor do AE? A gente vai trazer para ele a legislação, mesmo que às vezes de forma leve, depois a gente pode trazer de forma mais impositiva, mas a legislação fala que é responsabilidade dele. O MEC, ontem nós lemos sobre flexibilizações, sobre adaptação, o MEC traz a orientação que é do professor na sala de aula, é do docente, porque pressupõe conhecimento técnico do conteúdo que está sendo ministrado. E quem tem esse conhecimento, se não o professor regente? Então, veja que o que está faltando muitas vezes é estudo da legislação para que a gente aprenda de fato como deve acontecer. E aí você pode me perguntar assim, Ana Paula, como a gente vai fazer esse estudo? Aí eu preciso que a coordenação, né, a equipe gestora esteja atenta a isso. Preciso que isso conste no projeto pedagógico da escola, porque aqui também fala sobre isso. A Lei Brasileira de Inclusão fala sobre isso também está no projeto pedagógico da escola. Então, é algo muito amplo,
que as pessoas se isentaram por se tratar de uma coisa específica, mas diz respeito a tudo que é aprendizado na escola. Né? Então, lá no 8º diz assim, ó, no artigo 8º, as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, professores da classe comum da educação especial capacitados e especializados, a distribuição, flexibilização e adaptações curriculares, que é um artigo que eu li ontem para vocês, serviço de apoio pedagógico especializado. Gente, o atendimento, se eu tenho um aluno que não está alfabetizado ou que está no processo de alfabetização, o responsável é o docente, não é o professor do AE. O professor do AE, ele traz um atendimento complementar e auxilia esse professor regente naquilo que é a competência dele, que é a especialização na área da educação especial. Tá? Então, precisa estar bem atento a isso. A escola precisa estar atenta a isso, o gestor precisa estar atento a isso e precisa haver mais informação, mais leitura de legislação. Anderson, eu estava lendo agora a resolução do Conselho Nacional de Educação 02 de 2001 e anteriormente eu citei a resolução 04 de 2009, que é a resolução específica para a sala de AEE. Tá? Agora, a 02 de 2001, ela traz as diretrizes da educação especial na educação básica. Ó, deixa eu ler aqui alguns comentários. Faz um relatório e pede para a coordenação assinar. Legal isso, mas a gente precisa trabalhar de forma parceira. Então, as coisas precisam estar estabelecidas desde o início do ano letivo. Por isso que eu entendo que a gente não pode esperar. A gente precisa estar pronto para isso. Então, trazer para a gestão, olha, existe uma legislação que orienta isso, não sou eu que estou estabelecendo, né? Tratar isso de uma forma bem tranquila e falar, olha, quais são os procedimentos que a gente vai adotar para poder fazer cumprir a legislação para os estudantes da educação especial. Então, se for assinar um documento, ok, então é isso que a gente vai fazer. Mas precisa primeiro haver um estabelecimento de procedimentos. Então, não é porque às vezes a gente bate de frente e a gente encontra mais resistência, mais barreira. E a gente precisa o quê? Fazer a inclusão acontecer. E para ela acontecer, a gente precisa ter um bom relacionamento na escola, né? Porque a gente já sabe que é um assunto delicado. Então, é importante a gente estabelecer antes os princípios, porque aí tem uma frase que diz, né, o acordado não sai caro, né? Então a gente já sabe como proceder. Até para isso que a Laísa está dizendo, para não ser invasivo. E a gente, ao invés de conquistar os profissionais, a gente repelir, né? Andresa, sou professora de apoio, estou confusa com o portfólio dos PDIs. Pois é, precisa entender mais especificamente qual é o nível de confusão que você está em relação a isso. Recentemente, nós abrimos uma mentoria para trabalhar exclusivamente a construção do PDI nas escolas. Então, nessa mentoria eu trabalho, sabe, Andresa, de forma mais específica sobre essa confusão, por exemplo. O que é essa confusão? Ela está em que nível? Ela é em relação à orientação para os professores, em relação à sua organização, o atendimento ao estudante. Então, na mentoria, quando a gente faz esse acompanhamento mais de perto, eu consigo identificar onde está o seu problema para te trazer uma intervenção mais assertiva, né? Porque essa confusão ela pode ser em vários níveis e a gente pode identificar
até níveis anteriores, ou entender que não é exatamente aquilo que eu estava pensando, mas uma coisa ou outra que precisa de ajuste. Então, a gente precisa de ter um pouco mais de detalhes. A Malu Lima está dizendo: isso aconteceu essa semana na minha escola. A professora foi orientada que é ela que faz as atividades. Ela simplesmente disse que então a aluna iria fazer as mesmas atividades que os demais. Ok, desde que ela seja capaz de executar as atividades como os demais. Se ela não consegue, precisa da adaptação. Agora, nada impede que o professor do AE pegue essas atividades e auxilie na elaboração das adaptações, porque somos nós que dominamos esse assunto, gente. Então, é importante a gente entender que eu posso conversar com esse professor e dizer: olha, ele tem dificuldade aqui nessa forma aqui, porque da forma como você colocou, por exemplo, colocou uma atividade onde ele precisa redigir uma resposta, só que ele tem dificuldade na alfabetização, ele ou está no processo de alfabetização, mas ele oraliza, ele verbaliza as informações e me dá respostas oral. Por que eu não posso fazer dessa forma? Onde diz que não pode ter uma resposta de forma oral. Então, essa adaptação, às vezes essa resposta do professor é justamente porque ele não sabe o que fazer. E, de fato, muitos não sabem, ou a grande maioria não sabe por quê? Porque eles não aperfeiçoam os seus conhecimentos. Então, é importante a gente estar atento a isso, né? Entender também o motivo da recusa do professor em fazer. De repente é porque ele não sabe. E como que a gente resolve isso? Ensinando a fazer. Porque nós somos os especialistas nesta área. Então, nós precisamos ensinar os outros a como fazer. É isso mesmo, Laisa. Aqui no planner da sala de recursos, né? Isso aqui é a versão física. Eu coloquei um trecho da legislação aqui que traz a questão das atribuições. Até para a gente ter assim essa resposta e dizer assim, isso faz parte ou isso não faz parte da minha tarefa. Então ela está aqui. Mas quando se você pega, por exemplo, o planner para elaborar o PDI, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui. Ele não está aqui mais. Eu tirei porque ficaram muitas páginas, mas isso estava nesse aqui, ó. Esse daqui, ele é um planner que atende fundamental e o educação infantil juntos. Mas ele ficou muito grande, tá vendo? Então eu desmembrei ele para quem deseja trabalhar de forma individualizada só com cada área. Mas aqui, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Que a Laisa tá falando. Eu coloquei no planner e eu vou colocar ele no guia, aqui, ó. Principais documentos sobre a inclusão escolar. Temos aqui, ó, uma série, eu coloco uma descrição do que cada um traz aí pra gente de informação. E deixei aqui ainda um campo para você colocar os documentos locais, porque a gente sabe que tem, além da legislação nacional, a gente tem os nossos documentos da nossa rede de ensino, que é municipal ou estadual, né? Então, é importante andar com esses documentos mesmo e saber que neles tem as respostas para muitas dessas dúvidas. Muitas dessas dúvidas a gente já tem a resposta lá.
A GL está dizendo assim, um eterno jogo de empurra. Acredito que cada um tem uma responsabilidade e se as formações estiverem articuladas, jamais formaríamos tantos de forma fragmentada, exatamente. É exatamente isso, mas a gente também falha, sabe? Porque a gente tem a informação e guarda para a gente. E é importante a gente compartilhar isso, né? Não dizer assim, tem que fazer porque está na lei ou porque tem que fazer e pronto, acabou. Não, a gente precisa trazer isso para a discussão. A gente precisa cobrar da escola entender mais sobre esses processos, porque eles já estão no nosso dia a dia, eles fazem parte, e quando a gente não faz, né, o jogo de empurra, ele acontece pela falta de informação ou pela falta de acesso à informação. Eu não sei nem onde consultar, nem sei se existe lei que fala sobre isso ou não. Então, eu prefiro ignorar a existência desse documento, porque eu não vou pesquisar. Não me interessa pesquisar, né? Então, às vezes a gente vê muito isso, então a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, né, ela está falando sobre se as informações estivessem articuladas, eu cobrava lá no órgão central, que era um órgão que trazia a regulamentação de como a educação especial ia chegar. Eu conversava com a diretora da educação especial e falava para ela assim, por que isso não está nos cursos de formação de professores, de qualquer docente, independente de ser um pedagogo, mas tem que estar lá no currículo do professor de matemática, história, geografia, ciência, em todas as áreas? Por que isso é uma disciplina optativa e não uma disciplina obrigatória, já que todos esses professores vão encontrar esses estudantes na sua sala de aula? Então, eu fazia a cobrança lá no lugar que deveria ser cobrado. A Malu Lima fala, mas infelizmente eles acham que somos responsáveis por todos os alunos. Eles acham que são porque não sabem como funcionam. Então, mais uma vez, a importância da gente mostrar como deve funcionar, como deve acontecer o atendimento, como ele deve ser organizado. Quais são as minhas atribuições? O meu papel não é ficar passeando com o estudante na escola, não é dar o braço para ele quando ele tem uma dificuldade de aprendizado na sala ou tem uma disciplina e levar ele para fora da escola. Isso precisa estar bem estabelecido e aí eu volto novamente a falar que isso tem que estar lá no projeto pedagógico da escola. No primeiro dia de live, alguém perguntou sobre como que isso fica no tempo integral, e essa pessoa não voltou para fazer a pergunta. Mas algo que a gente precisa entender é que, por exemplo, aqui na legislação diz que a educação integral não se constitui como uma modalidade de ensino, mas como uma estratégia. E a educação especial, ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Sabe por que muitas vezes acontece isso? Do professor querer falar mais alto, dele se recusar a fazer, dele dizer que isso não vai acontecer? É porque nós não dominamos a legislação que regulamenta a nossa atuação profissional. Essa é a verdade. A gente não sabe nem que existe uma lei, que é uma de 2001, outra de 2009, e que em todas as duas a gente tem informações ali que respondem a muitos desses questionamentos atrevidos dos nossos professores. Outra coisa importante e que eu ajudo não só na mentoria, ao professor a ter segurança naquilo que ele faz, porque se eu não tenho segurança, eu aceito o que aquele professor faz, porque eu não tenho certeza se ele está falando sério ou não, se ele tem embasamento legal ou não, porque eu também não tenho. Entende? Então, assim, eu vou trazer alguns pontos importantes na semana que vem, na nossa semana do AE na prática, que vai acontecer dos dias 11, 12 e 13 de março, às 20 horas. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser
no Meet, onde a gente vai poder conversar, onde você vai poder abrir o seu microfone para conversar comigo, tirar as suas dúvidas. Eu vou trazer, eu já estou montando vários slides com vários desses embasamentos legais, com respostas que a gente tem dentro da legislação para dar para os professores sem ter que bater de frente. Não é porque eu estou inventando, é porque é assim que tem que ser feito, porque é assim que está na legislação, e a legislação precisa ser cumprida, né? Então, isso tira, né, muitas vezes, essa responsabilidade que o professor joga para nós, como se nós fôssemos o docente, como se a gente fosse o responsável por 100% do atendimento desse aluno, né? Quando, na verdade, é algo que é compartilhado. Mas sabe o que acontece? A gente precisa entender o outro lado, porque isso expõe o professor na sua, às vezes, ineficiência, né? Expõe ele naquilo que ele não faz, que é, por exemplo, planejar, né? Ele fala assim, tá tudo aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso compartilhar. Isso traz uma exposição que a gente precisa conversar sobre isso também na escola. Né? Às vezes o professor, ele entrega tudo em cima da hora, porque se ele entregasse com uma certa antecedência a atividade, eu, como profissional do AE, poderia enxergar ali possibilidades de adaptações para o meu aluno ser alcançado. Né? Então, é importante a gente olhar o outro lado e trabalhar isso também na escola. Isso mesmo. Ó, a Laísa está perguntando. Eu fico perguntando para os professores quais as habilidades que os alunos não estão acompanhando. Está certo? Com certeza. A função da escola é acompanhar o desenvolvimento das habilidades. Se eu não estou acompanhando o desenvolvimento das habilidades escolares, estou acompanhando o quê? Então, a gente precisa se organizar para poder entender quais são as habilidades, quais são as habilidades foco que eu vou ensinar para esse estudante, quais habilidades ele não adquiriu para que na sala de recursos eu possa auxiliar ele na aquisição dessas habilidades. Né? Então, tá certíssimo. Luciana está perguntando qual a lei que fala sobre portfólio, porque temos que usar o telefone meu para tirar foto. Não tem legislação que fala sobre portfólio. Isso aí são estratégias de registro, né? É uma das estratégias de registro da atividade que eu estou executando. Então, se você não disponibiliza o seu telefone, então você também não vai utilizar o portfólio. Porém, o que a gente precisa entender, eu vou registrar de outra forma. Agora, o registro por meio de fotos é importante, com toda certeza. Resguarda, inclusive, o nosso próprio trabalho, né? Mas, se você acha que não é viável utilizar o seu telefone para isso, busque outra estratégia para registrar, né? O portfólio precisa ficar bem claro que ele não é o norte do PDI. O portfólio é o meio de registro daquilo que eu estou executando com o meu estudante. Então, muitas vezes, se eu não consigo utilizar por meio de fotos, eu vou ter que fazer uma descrição daquilo que está sendo executado. Né? Como quando a gente publica uma foto e você precisa colocar ali a descrição daquela imagem para que a pessoa cega possa visualizar, né, mentalmente o que está acontecendo na imagem. Então, é isso. Então, você vai ter que descrever mais detalhadamente o que foi que você fez ou o que está acontecendo se você tivesse registrado por foto. Né? Então, portfólio é só uma estratégia.
Não, não, gente, precisa ficar claro algumas coisas. Assim como o portfólio, a gente tem vários meios de registro do nosso trabalho, de tornar organizado aquilo que a gente está executando. E muitas vezes, se daquela forma não é possível, eu vou ter que criar uma outra estratégia para registrar, porque precisa do registro. Eu preciso dizer o que eu trabalhei, como eu trabalhei, o aluno avançou, não avançou, o que foi aplicado na estratégia, se aquilo funcionou, se não funcionou, né? Então, é importante a gente buscar outros meios de registro. Quando falamos sobre alguma lei, eles falam que a escola tem autonomia. Depende da autonomia. Né? Se é em relação ao portfólio, sim, tem autonomia para decidir qual é o meio de organização que ela vai utilizar. De repente, ela coloca isso como algo comum para todas os profissionais e esse vai ser o método que ela vai utilizar. E, de fato, ela tem autonomia, né, para propor as suas próprias estratégias. Não tem lei que estabelece que tem que registrar de tal e tal forma, mesmo porque a gente está falando de inclusão, de diversificação de registros, de atendimento, de estratégias pedagógicas. Então, a gente não pode ficar fixado em uma única estratégia, tá? Então, a escola tem autonomia, sim, para decidir. O PDI é semestral, mas a escola pede relatório bimestral. Não tem nada de errado. Na verdade, o que nós precisamos entender? Quando a gente fala de PDI, estamos falando do desempenho do estudante ao longo do ano escolar no seu turno de matrícula, na sala de aula. Isso significa que, se a escola é organizada bimestralmente, se todos os estudantes têm os seus relatórios bimestral, o estudante do AE também tem que ter. Então, precisa ter esse acompanhamento dentro da forma como a escola se organiza. Então, organiza de forma semestral, porque a gente está fazendo planejamento. Mas eu preciso de um relatório com uma periodicidade menor, porque senão eu não consigo saber se esse aluno está avançando, se eu preciso mudar as estratégias. Eu não consigo ter ali um registro que comprove se está havendo avanço ou não. Então, o relatório bimestral, eu acredito que ele é importante e é legal de ser feito dessa forma, porque permite, eu chamo esse relatório bimestral, o relatório da execução das atividades, de monitoramento do aprendizado. São um dos indicadores de qualidade do PDI, inclusive, sabe, Lúcia Helena? E isso significa que eu estou monitorando o aprendizado do estudante enquanto ele está no processo. Porque se eu deixo para fazer isso só no final de um período muito grande, talvez não haja tempo para fazer as intervenções necessárias que eu faria no período menor. Então, é importante, eu acho que a escola está certíssima em fazer essa forma de organização, porque permite a gente verificar o avanço do estudante ou a necessidade de adaptações ou de modificações de metodologia num tempo menor, tá? Gente, as perguntas hoje estão ótimas. Muito bom. Ó, a Elva está perguntando: tem algum questionário elaborado para o professor analisar os alunos antes de fazer o PEI? Bom, eu utilizo como referência, primeira, que é inclusive o primeiro indicador de qualidade do PDI ou do PEI, a história de vida. Dentro da história de vida, a gente vai para além da anamnese. Nós vamos buscar a história de vida
da escolarização anterior, a história de vida acadêmica, a história de vida familiar, o seu percurso todo de vida. Então, a gente está indo para um pouco além da anamnese. Então, ali a gente já tem informações importantes que nos ajudam a pensar no planejamento que a gente vai fazer para esse estudante. Outra coisa importante, né, dentro disso que a gente tem a história de vida mais o diagnóstico médico, que são o primeiro e o segundo indicador, o terceiro é a avaliação pedagógica inicial. O que é essa avaliação pedagógica? A mesma avaliação que a gente faz com todos os estudantes. Porém, para esse estudante, assim como eu faço adaptação de atividade, eu vou promover ali as adaptações necessárias para eu entender o que esse aluno já traz de conhecimento. Porque às vezes a gente está diante de um estudante e aí o professor fala assim, ele não sabe nada, não sabe ler, não sabe escrever, mas quando não sabe nada, eu, Ana Paula, entendo, porque eu já trabalhei com processo de alfabetização, é que ele está lá na Garatuja ou até antes disso. Ele, então, não reconhece nenhuma letra, não identifica nada, e mesmo assim, esse nada é muito relativo, porque não sabe nada, né? Ele tem algum conhecimento que ele traz, porque quando a gente fala do não saber nada, a gente está lá naquele princípio da tábula rasa, que o aluno não sabe que ele vai chegar na escola para aprender, né? Eu aprendi isso na faculdade, mais de 20 anos atrás. Então, o que a gente precisa entender na avaliação pedagógica que eu faço inicial com esse estudante, eu vou ter informações para entender qual é a direção do planejamento que eu vou dar para esse estudante. Porque, às vezes, o professor está trabalhando na sala de aula com frações e eu tenho um estudante que não sabe as operações básicas, eu vou identificar isso lá na avaliação pedagógica ou na história de vida, quando eu busco o PDI anterior dele, ou as atividades que foram trabalhadas anteriormente com ele, tudo que foi feito anteriormente com ele me dá informações necessárias para isso. Então, esse questionário eu coloco aqui no planner do PDI, esse que é o planner completo, mas eu destrinchei ele aqui, ó. Esse é da educação infantil e a gente tem esse daqui, que é o do fundamental. Então, esses dois aqui, é esse. Que eu dividi em duas, porque tem professor que está só na infantil, só no fundamental, mas aqui eu coloquei, Elva, uma diretriz. É um modelo pronto para você aplicar, com várias perguntas, mas que você também deve analisar se de fato é importante, não é, fazer aquela pergunta, porque esse questionário, ele tem que fazer sentido. Não adianta colocar uma série de perguntas e perguntar um monte de coisas para a família e buscar uma série de informações que eu não vou fazer nada com ela depois, eu vou só guardar, né? Como a gente faz lá na estatística, a gente tem que fazer o quê? O tratamento da informação. Então, eu estou buscando essa informação com qual objetivo? Para que eu quero fazer uma pergunta? Né? A gente preenche muitos formulários sem propósito, sem objetivo. Né? E quando esse formulário ele podia ter questões mais objetivas, que me ajudem a entender melhor quem está do outro lado. Então, é importante eu personalizar, mesmo que a gente tenha um modelo pronto, como tem aqui no planner do PDI, e também no planner da sala de recursos, eu também tenho um modelo aqui que eu coloquei pronto, porque eu sei que tem muitos professores que não sabem por onde começar, não tem nenhuma noção, né, de por onde começar a fazer essa busca. A gente tem aqui, ó, a primeira parte aqui é a pasta da escola, da sala, na verdade. E aqui, ó, começa a pasta do estudante. Então, dentro da pasta do estudante, eu já começo com um estudo de caso. Aqui é uma capa, né, com um resumo sobre o estudante, para colocar a foto e as principais informações. E depois a gente começa com o estudo de caso, para buscar, tá vendo? Ó, tem várias perguntas aqui que podem ser feitas aí pro
para a família, que podem ser buscadas nas informações anteriores, se esse estudante já está na escola, que vão te ajudar. Então, tem um questionário pronto, sim, mas você também pode construir o seu. Se você quiser, né, esse questionário pronto, ele está dentro do kit, né, da sala de recursos. Eu também gosto, Liza. Ela está falando que gosta de registrar com fotos. Eu acho que é importante. Nos dá uma visão melhor, porque às vezes a gente contar é diferente da gente ter o registro fotográfico que mostra aquilo que a gente está contando. E nos permite acompanhar também o avanço, né? Deixa eu entender a pergunta da Elva. A avaliação do PEI é feita através de relatório? Não entendi muito bem essa pergunta, não, mas eu vou falar de como acontece a avaliação. Todas as vezes que eu faço um acompanhamento do estudante, eu adaptei a atividade para ele, eu dei para ele uma série de atividades para ele executar, e ele fez ou ele não fez de forma satisfatória, não fez, tudo isso já começou o processo de avaliação. A avaliação, ela nem sempre vai acontecer da mesma forma como acontece para os outros estudantes, por quê? Porque nós adaptamos a atividade. Então, a avaliação, ela vai ser com base naquilo que foi adaptado. Então, eu não avalio a partir da atividade original, porque ele não executou a atividade original. Ele executou o que? A atividade adaptada. E a partir daquilo que foi adaptado é que eu vou verificar se ele avançou, se ele não avançou, se ele teve dificuldade. Então, não é só relatório. Eu posso dizer através do relatório o porquê ele alcançou aquela nota. Porque acontece muito, e eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas falam que o estudante do AE fica na média, mas eu não sei que média é essa ou por que falam isso, né, que não tem fundamento nenhum isso em nenhum documento legislativo. Quando eu faço uma adaptação de uma atividade, aquele aluno executou a atividade adaptada. A atividade adaptada, da forma como foi entregue para ele, ele conseguiu executar ela 100%? Se ele fez ela 100%, ele vai tirar 10, se a atividade valia 10, porque ele fez tudo o que foi pedido. Ah, mas a atividade original, que foi feita com os demais estudantes na sala, o melhor aluno da sala também tirou 10. Legal, bom para ele. Mas o estudante do AE também, mediante a adaptação, também conseguiu. E aí sim a gente faz o relatório, olha, mediante a adaptação que foi realizada para esse estudante, ele executou todas as atividades conforme foi solicitado dele, por isso ele tirou 10. Ou o contrário, mesmo diante das adaptações, né, de verificar que ele aprende melhor dessa forma, ainda assim ele não conseguiu executar a atividade. E aí, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é porque nós estamos num sistema educacional que avalia por notas. Então, não tem como dizer que eu dou conceito para esse estudante. Eu vou precisar, então, estabelecer ali regras de transformar o conceito em notas, porque o nosso sistema educacional é avaliado por meio de notas. Ficou claro isso, gente, da avaliação? Ana Paula Marques está dizendo: na minha cidade, PDI e relatórios são feitos trimestrais, são feitos por trimestre. Isso mesmo.
Todos podem aprender, está perguntando. Eu vi nos stories uma promoção de um material do PDI seu. Pode explicar melhor? Lá tem tudo que é necessário para elaborar o PDI? Tem sim. Como eu falei para vocês, eu fiz uma fragmentação, né, para quem quiser adquirir só o fundamental ou só o infantil, porque às vezes você trabalha só em uma modalidade, mas eu tenho também o que atende as duas modalidades, né? Tanto o infantil quanto o fundamental. Mas eles são o mesmo documento, só desmembrado. Dentro dele tem toda a estrutura de um PDI para ser executado durante um ano inteiro. Então, eu coloco ali todas as diretrizes que você precisa para acompanhar. Então, eu vi muitas pessoas falando, né, de estarem confusos, de terem dificuldades de se organizar. Aqui ele vai te dando toda a direção de como se organizar, como fazer, onde estão as legislações que falam a respeito disso, da obrigatoriedade do PDI, da necessidade de elaborar um PDI para o estudante. Como que eu faço para adaptar um plano de aula, o livro didático? Então, tem toda essa direção. Eu tenho aqui o material físico, mas você pode adquirir o material digital, tanto um quanto o outro. Nos dois você tem acesso a videoaulas que eu vou te explicar, porque às vezes você lendo aqui, você fala assim, nossa, eu continuo confuso, ainda não está muito claro, porque eu sou novo nisso aqui. As planilhas, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, ó, para passar. Várias planilhas com vários objetivos diferentes explicados aqui. Às vezes você não dá conta, porque você está começando agora, você ainda está nos processos de aprendizado de toda a organização do atendimento, então tem videoaulas gravadas que vão te ensinar também a fazer cada um desses passos, cada uma dessas direções que você precisa para construir um PDI de qualidade. Então, assim, a ideia aqui é deixar que você faça, né? A gente chama de faça você mesmo. Então, você vai lá, constrói, tem as videoaulas gravadas, tem todo o material, tem várias lives disponibilizadas lá. Eu não só entrego um material para você se virar. Tem lá várias direções em cada um dos passos, como eu faço na educação infantil, como eu faço no fundamental, que habilidades eu considero, como eu coloco isso no PDI, tá tudo explicadinho, tá? Todos podem aprender. Então, lá tem sim tudo que é necessário para você elaborar o PDI de forma autônoma. Então, você vai ter acesso à plataforma durante um ano. Você tem ali as videoaulas para você assistir a hora que você quiser, para você buscar essas informações. Continuei com dúvida. Deixa eu só ver lá o vídeo que fala sobre essa minha dúvida específica. Então, ele está lá segmentado com vários vídeos curtinhos ali para te ajudar, tá? Se você desejar, né, conhecer mais, é só você clicar lá no link da bio que você vai ver que tem lá a oportunidade de você adquirir essa promoção que está aí ativa por tempo limitado, tá? Então, assim, não se delongue e qualquer dúvida pode me chamar também. Uma pequena sondagem, isso. Faz uma sondagem. Não é uma pequena sondagem, é uma sondagem. Você vai sondar o nível de conhecimento desse estudante, porque é a partir daí, Liza, que a gente vai identificar qual é o processo que esse estudante está. Então, às vezes, eu tenho um estudante lá no 5º ano, mas que ele precisa adquirir habilidades do 2º ou do 3º ano. E aí, nesse processo, a gente não vai ouvir. Alguém falou essa semana sobre aluno ouvinte. Gente, isso não existe. Ele é ouvinte na sala de tal ano. Não existe. O que existe é eu definir as habilidades foco. Eu vou te ajudar a fazer isso lá na mentoria, quando a gente faz de forma um pouco mais personalizada. Eu vou conhecer a sua necessidade, a sua dificuldade. Lá eu consigo te acompanhar mais de perto, porque eu sei qual é a sua necessidade específica. Então, você vai pegar ali a habilidade foco e, diante da habilidade foco, você vai trabalhar com esse estudante. É uma habilidade que precisava ser adquirida lá no 2º, 3º ano, mas não foi, agora ele está no 5º.
Então, a gente vai trabalhando com isso para conciliar com o currículo da disciplina do ano escolar atual que ele está matriculado, tá? Então, não é só uma pequena sondagem, é de fato uma sondagem. Precisa mesmo, viu? A Mara Souza está dizendo, acho muito difícil trabalhar com TEA, com hiperfoco. Precisamos de muitas estratégias. A gente saber qual é o hiperfoco do estudante já nos ajuda a direcionar. O que precisa acontecer no trabalho do AE, gente, é que a nossa sensibilidade ao outro precisa estar muito mais apurada. Então, eu preciso estar sensível a entender o que esse hiperfoco traz para a criança, traz para o estudante, porque isso vai me dar pistas de como trabalhar com esse estudante. Mas fácil não é mesmo, né? A gente precisa estudar muito aí essas questões comportamentais. Lúcia Helena, estou trabalhando com um aluno que não quer fazer nada. Como avaliar ele? Então, o não fazer nada é por quê? Qual é o motivo do não fazer nada? Qual é o entendimento que essa criança tem a respeito da sua permanência na escola? Por quanto tempo esse estudante permaneceu na escola e ninguém providenciou atividades para ele e ele entende que estar na escola é só para não fazer nada, né? Porque eu imagino que ele quer fazer alguma coisa assim, mas eu ainda não tive esse olhar voltado para entender aonde está, né? Então precisa ser feito primeiro um trabalho com esse estudante que vai para além do que é acadêmico e a gente volta ali para o que é funcional. Qual é o entendimento desse estudante? Será que ele entende que esse não fazer nada é porque ele pode ditar as regras? É porque ele sempre que ele coloca a sua própria vontade, isso funciona? Aí a gente vai ter que pensar em trabalhar as habilidades lá de comportamento, de identificação do que traz esse comportamento desse estudante. Então, pressupõe um pouco mais de estudo nosso. E a gente pode também buscar essa informação com um profissional que atende esse estudante na área da saúde, na área da terapia, porque ele vai me ajudar a identificar isso e até me ajudar com alguns protocolos. Isso são hábitos, gente, são hábitos gerados. Então, ele já gerou o hábito de não fazer o nada na escola, porque ele sabe que se ele bater o pé, ele não vai fazer. Então, ele precisa também ter o entendimento dos motivos pelos quais ele está na escola. E estar na escola não é para não fazer nada, né? Eu estou fazendo a pasta do estudante com a família. É isso mesmo. Muito bom. Compartilha com a gente o que você está fazendo. Acho muito legal isso. Lucelena, nesse caso, né, ela está falando que o telefone foi proibido e de fato foi. Os alunos da sala de aula ficam falando que não podemos usar o telefone. É preciso ler essa legislação com mais atenção, porque ela se aplica ao estudante. E lógico que de forma ética a gente vai acabar não utilizando também por conta disso. Então, que outra estratégia a gente vai buscar, né, para fazer isso, já que o uso do telefone já não é mais adequado nem para o professor para fazer esse registro. Então, isso aí, essa solução tem que ser buscada na própria escola. Não é isso, Dita? Né? Ela está falando, é verdade, tem regente que só porque a atividade foi adaptada ou contou com recurso ou apoio, se recusa a dar boa nota. Gente, o que eu falo sobre isso? Isso é muito sério mesmo, tá? Porque
Se eu, como professor do AE, o professor que fez a adaptação, registrou ali o avanço desse estudante, sei que ele acompanhou, a gente precisa tratar isso com muita seriedade, sabe por quê? Quando eu modifico a nota do estudante, porque eu considerei XY motivos para isso, quando o aluno alcançou, eu estou fraudando, isso é uma fraude, eu estou fraudando o processo de escolarização desse estudante. Essa é a verdade, né? Para a gente falar bem duramente é isso. Existe uma fraude aí, porque existem todos os registros de que ele alcançou aquilo que eu adaptei para ele, ele alcançou um resultado satisfatório, está lá registrado, guardado lá na minha pasta. E na hora que eu olho a nota, essa nota não corresponde ao que ele alcançou, isso é fraude. Então, o gestor precisa estar bem atento a isso. A coordenação precisa estar atenta a isso, porque não é, volto a falar mais uma vez, não é o que o professor quer fazer, é o que de fato tem que ser feito, não é a vontade dele. Se o aluno alcançou a nota, né, a gente vai justificar o motivo do alcance da nota, porque muitas vezes, quando o professor diz a respeito disso, fica lá no fundo o entendimento de que é porque deu a resposta para ele, é porque facilitou para ele. Não, nós adaptamos para que ele pudesse acessar o conhecimento, mas ninguém deu resposta, né? E eu espero que não tenham dado mesmo, porque às vezes dão mesmo. Às vezes, né, o professor dá a resposta, ele sabe. Esses dias eu ouvi de uma professora lá da mentoria, que a gente está trabalhando várias questões, né, a respeito dessa construção do PDI, e ela falou assim, olha, a professora já descobriu que a última coisa que ela fala é o que o aluno repete. Então, quando ela está lendo uma alternativa para esse estudante, ela deixa a resposta certa por último. Olha que sério isso, gente. Então, se a resposta certa está na letra B, ela vai ler a A, a C, a D, e depois ela lê a letra B. O que ela está fazendo? Fraudando o processo. Ela está prejudicando esse estudante. Enquanto ela poderia, se ela identificou que esse é o padrão, eu preciso entender por que esse estudante sempre repete, é uma ecolalia? Eu preciso buscar uma outra alternativa para que ele responda essas questões, ao invés de eu fazer esse tipo de estratégia que é fraudulenta. O que mais? É isso. Ó, a Lucilena está dizendo, ano passado o aluno ficava muito fora da sala, então esse ano ele quer fazer igual. É justamente isso, porque a escola foi permissiva com esse estudante, foi negligente e ele entendeu que é assim que a escola funciona. Agora o que eu preciso fazer é ensinar esse aluno como a escola funciona. Então eu preciso trabalhar com ele rotinas, regras, como funciona. Vai ser imediato na hora que eu falar para ele assim, assenta e vamos para a sala de aula e agora não é momento de fazer isso. Ele vai acatar imediatamente? Não. Muitas vezes nem a gente faz isso, né? Quando a gente está no meio dos colegas, como adultos mesmo, a gente está numa reunião e o coordenador pede atenção, a gente para de falar imediatamente? Às vezes não. E às vezes eu não paro de falar imediatamente porque eu quero afrontar o coordenador. Fala se a gente não faz isso. E às vezes a gente quer que o estudante tenha reações diferentes. Se nem nós adultos temos, às vezes, reações compatíveis com o que o adulto deveria ter. Então a gente precisa entender o que motiva isso e trabalhar essa motivação. Né? Então, por que ele não entra? A gente já tem aqui um ponto. Então, agora eu preciso pensar o quê? Em estratégias. E a gente faz isso muito na mentoria. A gente cria estratégias para fazer com que esse aluno que no ano passado não entrava nenhum momento na sala de aula, que agora ele entre pelo menos no primeiro horário.
E aí depois eu vou aumentando esse tempo de permanência dele na escola. Entende? Na sala de aula e nos ambientes ali onde ele deve permanecer. Porque a gente não vai conseguir imediatamente. Porque se existia um padrão, um hábito que foi construído, eu tenho que desconstruir esse hábito. Assim como construir um hábito, né, também ele é construído de forma processual, a gente desconstruir também é a mesma coisa. Isso mesmo, Sueli. Sala de AE não é sala de reforço, não é sala de fazer atividade dos estudantes, não é sala de pegar a BNCC e trabalhar e perguntar qual atividade que o professor trabalhar lá e repetir na sala de aula, nada disso. É construção mesmo de habilidades, é vencer as dificuldades. Se eu tenho esse estudante que tem dificuldade de permanecer na sala de aula por muito tempo, lá na sala de recursos eu vou trabalhar essa permanência, de ter mais foco, de compreender as rotinas, de aprender a conviver na sala de aula, de entender as regras, os funcionamentos, né? Então, na sala de aula a gente trabalha isso, na sala de recursos, né, na verdade. E todas as outras habilidades, né, que são necessárias para esse aluno aprender. Né? Geralmente o que a gente faz é por meio de quê? De jogos, de atividades de interação, de atividades individuais para aquisição de uma habilidade que só aquele estudante precisa, na organização de um atendimento em grupos ou em duplas, onde a gente tem habilidades semelhantes que precisam ser adquiridas. Então, a gente vai criando estratégias pedagógicas para esse estudante avançar, tá? Bom, estamos chegando aí ao final da nossa live de hoje. Muito feliz com as perguntas, perguntas muito importantes, muito válidas, muito pertinentes, perguntas necessárias que eu acredito que a dúvida de um é a dúvida de outros, né? E antes da gente encerrar, eu quero falar para vocês que chegaram agora sobre a semana do AE na Prática, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de março, uma plataforma onde a gente vai poder conversar, onde a gente vai poder interagir de forma mais pessoal, né? Aqui se torna bem pessoal, às vezes você não consegue digitar todas as informações ou ser claro na sua pergunta, então falar, né, pessoalmente, você ter a oportunidade de abrir a câmera e eu te conhecer, não só você me conhecer, né? Da gente ter esse momento de interação. Então, lá na Semana do AE, a gente vai construir esse conhecimento de forma mais sólida. Vão ser 3 dias onde a gente vai passar, a partir das 20 horas, cerca de 1h30 a 2 horas, estudando, trabalhando todas essas questões de forma mais pontual, de forma mais assertiva. Eu vou entregar certificado para quem precisa de certificado, tá? E uma coisa que eu fiz que ficou muito legal e que está todo mundo gostando muito é a oportunidade de você comprar um ingresso e ganhar mais outro. Então, você pode dividir esse custo ou pode trazer isso como presente para outra pessoa. Então, cada um que vem, vem mais um. Então, são 2 pessoas ali com a possibilidade de aprender. Então, você compra um ingresso, leva outro, né? Então, acaba que sai a R$ 30. O que é R$ 30 para adquirir todo esse conhecimento que você precisa para fazer a inclusão acontecer neste ano de 2025. Né? Então, se você está confusa aí na sua organização, ou se você já faz, mas também não sabe como organizar toda a estrutura do atendimento, né? Ou se você está se sentindo sozinha, sem direção, sem alguém para te orientar, eu vou te dar passos importantes, vou compartilhar materiais, vou compartilhar essas legislações, se você não tem ela aí. A gente vai estudar a legislação. Né? Nesses 3 dias, o que a gente vai falar? Na aula 1, eu vou falar sobre como você pode sentir segurança para organizar uma sala de AE, mesmo diante do caos. Porque às vezes é um caos.
né? Na prática é isso, é um caos e falta de informação. Então, eu vou te ajudar a se organizar em relação a isso. No segundo dia, como tornar educadores e famílias em aliados que acreditem e investem numa sala de AE, né? Qual que é o investimento? Investimento pode ser de tempo. Como eu posso trazer esse professor para mais perto e entender que aquele estudante tem potencial e que ele precisa desse atendimento? E no terceiro dia, nós vamos falar como tornar essa sala de recursos, a sua sala de recursos, né, como um lugar mais apaixonante da escola e que faça com que os alunos tenham vontade de estar lá de verdade. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso. Você vai se tornar ali uma pessoa habilitada a organizar o seu atendimento, agora já desde o início do ano letivo, para você não ficar com toda essa confusão, né, que às vezes para aí sobre nós, e aí a gente acaba em cima da confusão, não faz uma coisa nem outra, e a sala de AE não funciona como ela de fato deveria funcionar. Então, se você quer fazer parte, né, inscreva-se, convide mais uma pessoa para participar com você, dê de presente ou compartilhe esse valor, e aí vocês vão juntos aí poder aprender sobre toda esse atendimento tão necessário que tem que acontecer na sala de recursos. Ó, qual o horário de permanência? Qual o período? Não, deixa eu ler de novo. A Ana Lima está perguntando qual o período de permanência de tempo do aluno na sala de AE? Geralmente ele varia entre 50 minutos a 2 horas. O que a gente precisa avaliar? É a capacidade de concentração desse estudante nas atividades que eu vou executar ali. Porque, às vezes, atender um aluno por 2 horas, por exemplo, é extremamente cansativo, é exaustivo e não vai ser produtivo. Então, o professor do AE, quando a gente vai lá na resolução, que orienta o trabalho dele, lá fala da autonomia dele organizar esses tempos, tá? E se o horário de atendimento dele na sala for do AE, pode ser no mesmo dia da semana do reforço escolar na sala regular? Sei. Você que organiza de acordo aí com a necessidade, com a conveniência da família, porque às vezes o que acontece, eu não sei como que acontece esse reforço escolar aí na sala regular, mas imagino que é no contraturno, né? Acontece fora da sala de aula, fora do horário da aula. Então, é importante que esse estudante, já que ele está na escola, que ele faça, né? Se eu, por exemplo, conversar com a família e ela me dizer que ela não consegue trazer em outro dia, eu posso me organizar. Então, isso é conveniência da organização sua. Por isso que é importante conhecer o estudante, as suas necessidades, ter contato com a família. Isso é sua autonomia, tá? Você pode ficar, você tem autonomia para fazer isso, tá? Como faz para compartilhar o ingresso? Elva, você vai convidar alguém para participar com você. Quando você se inscreve, a gente envia para você automaticamente informações a respeito da inscrição e a gente vai entrar em contato para saber quem é a pessoa que você vai convidar. E aí você vai me dizer quem é essa pessoa e nós vamos enviar o convite para ela também. A gente vai ter um grupo no WhatsApp onde a gente vai compartilhar todas as informações, além do e-mail também, né, que a gente manda informação por e-mail, mas você pode só informar para a gente quem é essa pessoa, que a gente vai fazer contato com ela, né? Você também pode dizer para ela que você a convidou e aí a gente faz todo esse contato aí para trazer, né, mais pessoas. Só reforçando isso, gente, da autonomia que o professor da sala de AE tem, trazendo isso não com base no que eu estou dizendo, mas com base na resolução. Olha só,
lá no artigo 13 da Resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009, que é o documento que orienta a organização do AE na escola, diz assim, ó, artigo 13, o item 3, organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional. Então, você tem autonomia com base na legislação para organizar o tipo e o número de atendimentos, tá? Aqui não estabelece tempo, mas a gente usa os tempos mais comuns aí nos tempos escolares, que é 50 minutos, 1h40, mas dificilmente a gente consegue fazer isso. Se a gente percebe que o aluno precisa de mais tempo, a gente divide isso em 2 vezes na semana, porque fica mais fácil de trabalhar com o estudante em 2 momentos diferentes, o aprendizado talvez fica mais viável do que o atendimento que acontece somente num dia só, e aí eu só vou atender ele novamente daí uma semana, tá? O que mais? Elva, fala, por favor, um pouco sobre a mentoria. Falo sim. O que acontece? A mentoria focada para o atendimento em sala de recursos, ela vai ser lançada ainda. A gente vai ter toda a estrutura, então já vou te aconselhar a não adquirir nenhum material de sala de recursos antes da semana do AE, porque vão ter muitas coisas que vão estar inclusas dentro da mentoria. E eu vou lançar isso lá na semana do AE. Então, lá eu vou passar todos os detalhes, inclusive em relação a valores, a como vai funcionar, como vão ser os encontros, como que a gente vai se organizar, como que eu vou te atender, como que minhas dúvidas vão ser sanadas, porque isso é algo que eu vou lançar. Por quê? Hoje eu tenho aberta a mentoria sobre a construção do PDI, que foi um sucesso. E a partir da mentoria do PDI, eu identifiquei que há pessoas que precisam de uma mentoria específica para a sala de AE. Então, a gente vai lançar essa mentoria para te ajudar a acompanhar. Então, assim, a gente vai passar por várias jornadas de construção de toda a estrutura da sala de recursos, que inclui a estrutura física, que inclui a papelada da organização da sala, a papelada do atendimento do estudante e também dos processos avaliativos e todo o monitoramento do aprendizado desse estudante ali, porque é diferente do que acontece no PDI, né? Que lá, quando a gente faz a mentoria do PDI, a gente acompanha os processos educativos com base ali na BNCC e no currículo. Já na sala de recursos, a gente tem outros focos, né? Então, por isso que eu fiz essa divisão. Mas deixa eu contar para vocês o que eu ofereci na mentoria do PDI para vocês entenderem. A gente, durante 3 meses, nós estamos passando juntas, identificando todos os processos de construção do PDI, para que o professor possa saber o que fazer em cada processo. Então, eu vou dando as direções e você vai executando para você ter autonomia no que fazer, mas eu acompanho bem de perto. Nós temos encontros quinzenais, ao vivo, onde você traz aquilo que eu planejei junto com você, individualmente. A gente vai trazer isso para discutir em grupo todas as suas necessidades, tudo aquilo que você fez que deu certo, que não deu. E aí, junto com isso, eu dei para a turma que adquiriu a mentoria, né, eles tiveram a oportunidade de escolher um desses 2 planners, de acordo com a área que eles trabalham. Então, eu dei para eles, para os professores, né, a opção de escolher qual planner, mandei para o endereço de cada um. Além disso, eu dei acesso a comunidade de educadoras inclusivas, onde a gente tem mais de 100 encontros que foram gravados ao vivo, e ali tem assuntos de várias áreas,
não só da sala de AE, não só de PDI, mas de várias outras áreas. A gente tem lá dentro o clube de atividades adaptadas, a gente tem ali construção de treinamento para outros professores, slides que são compartilhados para o professor saber como orientar. Então, em relação ao PDI, estava muito completo, e eu falei, eu preciso fazer isso também para a sala de recursos. E aí, o que eu faço? A gente construiu um drive, onde nesse drive eu vou te dando as planilhas para você fazer, para você se organizar, para você acompanhar, para depois você fazer sozinho. Mas agora eu acompanho junto com você cada um dos passos da construção, as suas dificuldades. A cada 15 dias a gente se encontra online, e eu vou fazer a mesma coisa com o Planner. Eu vou oferecer isso para vocês lá dentro da mentoria. Então, se você tiver interesse em adquirir a mentoria, não adquira agora o Planner da sala de recursos, né? Assim, já deixa esse alerta aí, porque a minha intenção aqui não é vender esse material para você, trazer para você a estrutura de como organizar o seu atendimento da forma mais viável possível. Então, assim, isso é algo que é o reconhecimento do meu trabalho, sim, mas eu preciso que ele funcione, né? Então, eu vou te acompanhar nisso aí, e a gente vai passar por vários processos. Então, se você quer fazer parte da mentoria, Elva, vem comigo para a Semana do AE, que lá dentro eu vou fazer o lançamento. Geralmente a gente lança dentro da Semana do AE, já traz ali alguns valores e descontos com privilégios maiores para quem está lá dentro, tá? O que mais? Ok, você já tem o plano e a gente pode trabalhar em um cashback, tá? A gente pode abater o valor do planner aí na sua mentoria, sem problema nenhum. A Marta está perguntando, quando o atendimento não acontece no contraturno, podemos atender 2 vezes por semana? Não acontece no contraturno, mas ele tem que acontecer no contraturno. A orientação é que aconteça no contraturno. Ele não pode acontecer no mesmo turno da escolarização. Não pode tirar o estudante da sala de aula para frequentar a sala de AE, tá? Ok, gente. Quero agradecer aí a participação de vocês, né? Passamos aí de 1 hora de live de novo, mas eu fico muito feliz de poder responder aí as dúvidas de vocês, porque a ideia é essa, a inclusão na prática, né? A gente precisa tirar do papel e colocar na prática, e a gente só vai tirar do papel e colocar em prática quando a gente se tornar pessoas que discutem, que conversam, que alinham expectativas, que trazem isso para o nosso processo de construção aí de conhecimento, né? E a gente vai levando isso para mais longe. Então, quero agradecer aí a presença de cada um de vocês. Não deixem de participar da Semana do AE. Eu vou entregar para vocês conhecimentos que são valorosos, que R$ 30 não paga. Mas eu decidi e sempre faço. Se você vê outras formações por aí, né, nessa área da inclusão, você vai ver os custos muito maiores. Mas eu sempre decido por fazer de forma acessível para que mais pessoas possam participar. Então, se inscreva, convide outras pessoas para participar com a gente. Não fica de fora, porque já é na próxima semana. Então, a gente já está aí quase batendo a porta aí da nossa semana. Quero agradecer muito aí a presença de vocês, gratidão também por terem participado até aqui. E a gente se vê amanhã de novo. Estarei aqui às 11h55 para a gente conversar mais. Muito obrigada.
Liza, né, ela está falando, é muito bom quando falamos com pessoas que entendem do assunto. E, de fato, eu posso dizer para vocês que eu entendo do assunto sim, porque é uma experiência de mais de 20 anos, como eu falei nas outras lives, né? São mais de 20 anos trabalhando não só na Secretaria de Educação, mas nas escolas com a implantação do AE. Então, eu tenho aí uma experiência para compartilhar com vocês e ajudar vocês a não cometerem erros que outros cometeram, ou fazer de forma pesada algo que eu posso ter uma resposta rápida para você e fazer isso de forma leve. Né? Então, é isso. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.